Mais de 50% da área do bioma cerrado já não tem a cobertura vegetal original. Os sistemas agrícolas predominantes são caracterizados pelos monocultivos, utilização de altas doses de fertilizantes e preparos intensivos do solo. Tudo isso contribui para a degradação dos recursos naturais, principalmente solo e água. Os principais problemas de degradação causados pelo manejo inadequado do solo são erosão, compactação, destruição de agregados, perda de matéria orgânica e assoreamento dos mananciais hídricos. O uso das plantas de cobertura ou adubação verde é uma alternativa para reduzir esses efeitos e promover a sustentabilidade dos agroecossistemas. Entre as principais vantagens dessa prática está o aumento da riqueza de espécies vegetais dos agroecossistemas pela associação de cultivos em sucessão, rotação ou consórcio. A manutenção da cobertura do solo na época seca reduz ou evita a radiação solar, erosão pelo vento e pela água e a compactação do solo. As plantas de cobertura ainda realizam a ciclagem eficiente de nutrientes e a fixação biológica de nitrogênio. Quando essas leguminosas são cultivadas na estação chuvosa, elas produzem uma biomassa, uma grande biomassa, e chegam a fixar até 150 ou até mais de 200 quilos de nitrogênio por hectare. Consequentemente, a cultura subsequente, como milho ou outras gramíneas, se beneficiam muito desse nitrogênio incorporado ao solo e pode até prescindir da adubação química com nitrogênio. Quando essas leguminosas são cultivadas aí como plantas de cobertura, semeadas no final da estação chuvosa, aqui nos cerrados, a produção de biomassa é menor, mas ainda assim elas contribuem muito com relação ao suprimento de nitrogênio para a cultura subsequente, como o milho semeado no início da estação chuvosa. O sistema plantio direto, estabelecido no sul do Brasil no final da década de 60, se beneficiou dos resultados das pesquisas sobre adubação verde. No início da década de 80, essa prática começou a ser adotada pelos produtores do cerrado, mas as plantas de cobertura praticamente não faziam parte dos agroecossistemas em plantio direto, exceto em algumas áreas onde se plantava o milheto em sucessão à soja na safrinha. A área total cultivada em plantio direto no Brasil é de aproximadamente 18 milhões de hectares, sendo 28%, 5 milhões de hectares, localizadas no Cerrado. Para viabilizar o uso em agroecossistemas de cerrado, as espécies vegetais para cobertura de solo necessitam apresentar as seguintes características: ter alta produção de biomassa, aérea e raízes, sistema radicular profundo, ter eficiência em associações com as bactérias do gênero Rhizobium com fungos micorrízicos, ter alta produção de sementes e fácil colheita, tolerância à seca, possibilidade de mecanização, ser de múltiplo uso, alimentação e melhoria do solo e ter compatibilidade com o sistema de produção. Essa é uma coleção de espécies vegetais com potencial de uso para a melhoria do solo, seja como adubação verde ou cobertura, e que vem sendo mantida e avaliada desde a década de 70. Então, vários estudos já foram feitos, principalmente nos aspectos da fixação biológica de nitrogênio, associação com micorrizas, controle de patógenos, especialmente nematóides, e também o efeito dessas plantas no controle de erosão, compactação, ou seja, dos processos de degradação do solo. Trabalhos desenvolvidos nos últimos 30 anos na Embrapa Cerrados têm mostrado que o uso de espécies vegetais tolerantes ao estresse hídrico e com decomposição mais lenta favorece a cobertura do solo sob baixa oferta hídrica do cerrado e que as leguminosas contribuem para adicionar nitrogênio e melhorar a qualidade da matéria orgânica do solo. O acúmulo de resíduos vegetais na superfície do solo é fundamental para que o sistema plantio direto atinja sua maior eficiência.
Com base nessas pesquisas desenvolvidas no bioma cerrado, as espécies mais promissoras para a cobertura do solo nos diferentes sistemas agrícolas são mucunas, crotalárias, guandu, feijão, milheto e sorgo. Uma das principais contribuições do uso dessas leguminosas é o fornecimento de nitrogênio, seja pela fixação biológica do ar atmosférico, seja pela incorporação de biomassa, proporcionando melhoria da fertilidade química do solo e economia de fertilizantes nitrogenados, um dos insumos que mais onera os custos de sistemas agrícolas. E agora com a adubação verde, eu tenho um retorno maior com o sorgo, eu vendo o sorgo, daí tenho depois eu planto, o solo fica coberto, tem mais um retorno do sorgo, depois planto o soja, ou o milho, ou o feijão, e dá mais produtividade também. Além da redução de custos, a fixação biológica do nitrogênio também contribui para diminuir a contaminação ambiental e problemas relacionados às emissões de gases de efeito estufa.